suplementos de extrema qualidade com melhor custo-benefício você encontra na Growth Suplementos. Caso queira economizar ainda mais, fique atento na aba Kits. Não esqueça de utilizar o cupom Carlos para economizar, que ajuda muito. Tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. Pessoal, saíram algumas imagens com a qualidade excelente dos principais confrontos que tivemos ali na categoria 212 e na Classic Physique. Como o resultado foi um pouco controverso, né, principalmente da 212, eu gostaria de trazer aqui uma breve análise aí para ver se muda alguma coisa, beleza? Primeiro, eu já gostaria de falar uma coisa. Eu vi que muita gente argumentou da seguinte forma: qual o sentido da estética, da proporção, né, da silhueta, da beleza do físico ganhar na categoria 212? Ou seja, né, basicamente o Opara vencendo o Moraes, mas na Classic Physique, que na teoria, né, a categoria para priorizar a linha estética, ter acontecido esse resultado, onde a definição, a qualidade muscular do Kudaev prevaleceu aí, né, sobre a harmonia, a fluidez do Zanca. Qual o sentido desses resultados tão diferentes? Eu confesso para vocês, pessoal, inicialmente eu pensei assim também, mas vamos ser sinceros, há uma diferença muito óbvia entre a estética, né, a harmonia, a estrutura do Coragem Opara versus o Felipe Moraes, em comparação com a estrutura com shape do Kudaev contra o Gabriel Zancanelli. Então, apesar de parecer, não são situações tão semelhantes assim. Há uma distância considerável entre o nível de estética do top 1 e do top 2 da categoria 212 contra o top 1 e o top 2 da Classic Physique. Bom, vamos aqui para os confrontos, aí a gente pode entrar em mais detalhes. Aqui no semi-relaxado de frente, nessa pose em específico, tá? Eu não vejo nada que justifique uma diferença monstruosa em estética entre os dois. A linha de cintura do Moraes está muito boa, a silhueta dele tá fluida na medida do possível, mas é fato que os ventres musculares do Opara são um absurdo. O vasto lateral dele aqui é muito cheio, muito denso, né? O vácuo também tá muito bonito. E olha os ombros do Opara, tá? Mesmo ele tendo ombros menores que o Felipe Moraes, isso inclusive, tá? Vamos ver em outros momentos, o formato ainda assim é muito mais arredondado do que o do Moraes. Então dá um destaque a mais para ele em relação à silhueta. Acaba contrastando melhor com a linha de cintura. Então, né, pessoal, ele acaba tendo um V-taper melhor. Vamos olhar aqui agora o duplo bíceps de frente, tá? Pose muito importante. Para mim, pessoal, isso aqui é um fato, tá? A linha do Felipe Moraes, ela piora significativamente nessa pose se comparado com a semi-relaxado de frente. A linha de cintura dele alarga um pouco aqui nos oblíquos, né? Isso acaba tirando muito do contraste com a dorsal. E como o Opara tem uma estrutura e tá apresentando o shape dele de uma forma incrível nessa pose, e ela tá muito bem executada, é óbvio que ele ganha no duplo bíceps de frente. Olhando essa pose, a sensação que eu tenho é que faltou um pouco mais de rotação externa dos ombros aqui pro Felipe Moraes, tá? Pra ele botar a dorsal um pouco mais pra jogo. Inclusive, acredito que ele se beneficiaria muito nessa pose se ele alongasse um pouco mais o tronco dele. Eu acho que isso aqui deixaria a cintura dele um pouco mais fina. É óbvio, tá, pessoal, que eu preferia que ele fizesse um vácuo, né? E antes que você fale o seguinte: pô, Carlos, nem todo mundo fica bom com o vácuo, mano. Todo cara você fala pra fazer um vácuo. Eu concordo, tá? Nem todo mundo realmente combina fazendo o vácuo, mas presta atenção nessa pose aqui que ele vai fazer de duplo bíceps de frente e me diz se o vácuo ficaria bem ou não no Felipe Moraes, tá? Quando eu vi essa atualização dele aqui, cara, eu falei, mano, seria muito bom se ele implementasse, né, o vácuo para as poses dele, porque a silhueta dele fica muito mais agradável, né? Essa semi-relaxada de frente já tava muito boa, e aqui ele vai fazer um semi-vácuo, tá? E olha isso aqui, e aí, melhoraria muito ou não? Então, cara, ao meu ver, tá, uma adição de vácuo, ou, né, pelo menos alongar um pouco mais o tronco e fazer um semi-vácuo, iria melhorar muito o V-taper, né, o duplo bíceps de frente do Felipe Moraes. Agora, pessoal, na expansão de dorsais de frentes aqui, vamos conseguir ver finalmente ele em vídeo, né, fazendo essa pose, porque meio que surgiu uma dúvida, e como vocês podem ver aqui, eu acredito que essa dúvida tá sanada. Ele realmente não tava conseguindo expandir, né, executar essa pose com 100% de perfeição, porque a gente só tinha acesso a imagens, né, e ficou meio que, pô, será que foi tirada a foto no momento errado, né, ele não tinha armado a pose, ficou daquele jeito, mas aqui dá pra ver que parece que realmente ainda falta, assim, um pouco mais de mobilidade, e ele acaba pecando um pouco, sim, na simetria da pose. Então, obviamente, o Opara acaba saindo numa vantagem tranquila em relação à expansão de dorsal de frente. Fluidez absurda, inclusive, aqui nessa pose, tá? A perna dele tá muito detalhada, né? Um abaloamento muito bonito. Uma pena que ele não jogou os adutores aqui pra frente. Cintura muito amarrada e também fazendo um vácuo. Peitoral aqui, os ombros, né, cara? Criando um arredondamento muito bonito. A dorsal também dando uma silhueta bacana pra ele. Assim, pessoal, indiscutível nessa pose, o Coragem Opara leva também. Peitoral de lado. Pessoal, aqui eu mantenho a minha visão, tá? Caso vocês queiram ver em vídeo, ó, ficou desse jeito aqui, tá vendo? E, cara, mesma coisa que eu falei no vídeo anterior, tá certo? Em relação a essa pose.
Então foi basicamente o seguinte, Felipe Moraes é mais proporcional? Sem dúvidas. Em relação à muscularidade, preste atenção no peitoral, no ombro, no braço, tudo que envolve a parte superior tá muito bem encaixada. Na parte inferior, idem, a mesma coisa. Posterior da perna condizente com a parte da frente, glúteo muito forte também, e como ele tá com a cintura bem controlada, a pose ficou realmente muito boa. Já o Opara é visivelmente um pouco mais desbalanceado. Na parte de cima, ele é totalmente dominante de tríceps, né? Você vê que a porção lateral, ela salta muito para os lados, e na parte de baixo, né, basicamente tudo se resume à parte frontal da perna dele. Então o peitoral poderia ser um pouco maior, o ombro também, o posterior de perna poderia saltar um pouco mais. Só que, pessoal, não dá pra negar, né? A fluidez, cara, a harmonia que ele entrega nessa pose é absurda. O tríceps dele não deixa ele só mais volumoso, né? O frame mais agressivo, mas adiciona fluidez pra pose. A realidade é essa. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Esses caras que têm essa muscle belly aí com esse tipo de arredondamento, então é Phil Heath, Kevin Levrone, os caras têm vantagem no peitoral de lado. Tríceps abaloado, pessoal, nessa pose conta demais. Então, ao meu ver, com a margem mínima aí, pose vitoriosa pro Opara, tá? E agora, pessoal, antes da pose e da polêmica, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? Olha o glúteo do Felipe Moraes, como ele tá antes dele executar, olha, a pose, né? Olha isso aqui. O glúteo dele tá fatiado, ele já vai executando a pose, já vai perdendo um pouco do detalhamento. Aí você vai ver quando a pose estiver totalmente encaixada, olha isso aqui, tá vendo? Aí eu te pergunto, quem parece estar mais condicionado? Olha as marcações nos posteriores da perna e no glúteo do Coragem Opara. E lembrando, tá? O Coragem Opara já foi um cara que eu usei de exemplo 2 vezes aqui no canal em relação à ativação dessas regiões, né? Ele sempre foi muito bom em ativar o glúteo posterior de perna mantendo a proporção, né? Principalmente quando ele era na Classic Physique, ele fazia isso muito bem. E ele sabe da importância disso, né? Porque ele faz esse movimento aqui, ó. Ele levanta o glúteo, depois, ó, contrai com toda a força possível. E, obviamente, né? Há uma diferença do glúteo dele, da contração de toda essa região em comparação com o do Felipe Moraes. E sendo bem sincero com vocês, pessoal, olhando aqui nessas imagens, tá? Pelo vídeo, ó, vou deixar até rolar um pouco da pose. Cara, é o seguinte... Eu já achei que ele poderia ter dominado mais naquele vídeo que eu fiz, né, só com as imagens. E olhando aqui, eu achei que seria ainda mais significativa essa dominância, mas eu me surpreendi um pouco negativamente. Porque no meu vídeo anterior eu disse basicamente 3 coisas. Que ele poderia ter usado melhor a rotação externa do ombro dele, né, então esse movimento onde você meio que quer mostrar o bíceps ali pros árbitros, você rotaciona um pouco a parte ali dos teus ombros e coloca, né, a tua escápula de um jeito que a borda superior da tua dorsal, ela tem a expansão máxima. E aqui você vê, ó, que na maior parte da pose ele não tá conseguindo fazer isso, tá vendo? Ele tá claramente com a dificuldade. Aqui, pessoal, no Muscle Contest Brasil, vocês vão conseguir ver que ele vai conseguir, ó, tá vendo? Utilizar uma melhor, né, rotação aí externa de ombro e ele consegue deixar, ó, tá vendo? Ele gira bastante, né, cara? O ombro dele pra trás, né, o braço, mostrando bem aqui o bíceps. Isso aqui deixa com que a borda superior da dorsal dele fique bem encaixada, então ele ganha muita amplitude. E aqui, inclusive, né, com a pose sem estar fazendo tanta intervenção pélvica, sem estar curvando tanto a lombar dele, você vê que ele fica até com um frame mais agradável, mais estético. Comparando, ó, com essa versão daqui, tem uma diferença muito clara em relação a isso. Então, assim, pessoal, fazendo uma intervenção pélvica, ele acabou perdendo um pouco das fibras aí do glúteo, né? Então ele não teve essa vantagem que ele poderia ter tranquilamente. Fazendo também a curvatura da lombar junto com a intervenção pélvica, ele engrossou um pouco mais a linha de cintura dele, então o V-taper dele não ficou tão agradável quanto o do Coragem Opara nessa pose. E sim, isso importa, tá? No duplo bíceps de costas, com certeza o V-taper também é levado em consideração. E acabou, né, que mesmo que ele visualmente seja mais completo, eu não sei, cara, parece que faltou alguma coisa pra ele conseguir dominar 100% o Coragem Opara, sabe? Parece que ele tem tudo, mas não conseguiu entregar 100%. Essa é a sensação que eu tenho vendo essa pose. Inclusive, pergunto pra vocês, né? Vendo agora em vídeo aqui, faz sentido o que eu falei pra vocês? Olha isso aqui. Pra mim, claro, com certeza faz sentido, sabe? Eu vejo isso aqui com uma certa tranquilidade. Não sei nem se vocês interpretam da mesma maneira, mas assim, cara. Inclusive, tá falando uma coisa. Isso é bodybuilding, mano. Eu prefiro muito mais ver o cara com glúteo totalmente fibrado, né? Os posteriores de perna marcando, do que o cara com glúteo grande, sabe? Não quero ver isso no bodybuilding. Mas assim, bizarro, tá, pessoal? Achei que em vídeo o Felipe Moraes fosse dominar ainda mais. Porém, não vi isso, tá? Vi, na verdade, ao contrário, né? Parece que ficou até mais próximo a pose, sabe? Que é meio bizarro, né? Vamos agora pra expansão, porque nessa daqui eu tenho certeza que há uma diferença assim, considerável, né? O Opara claramente ele não tem esse latíssimo do dorso denso marcado, né? Você vê que praticamente não tem ativação, né? E o Felipe Moraes, ele consegue sim essa ativação aí melhor, né? E olha aqui, não vou mentir, tá? Em vídeo, o Opara, ele tá bem melhor do que ele tava na foto, né? Você vê que o trapézio dele é muito 3D, muito bonito. Os músculos escapulares também, ó, tem um formato bem agradável, né? E a fluidez da silhueta dele é inegável, né, cara? Realmente é muito bacana. Só que é óbvio que o Moraes ganha essa pose. A dorsal dele é mais densa, você vê, né, o formato anatômico. O trapézio dele também tá bem marcado. O frame em X dele, né, da parte superior com a parte inferior, tá muito harmonioso. E o glúteo dele aqui eu achei mais
encaixado tá nessa pose do que é no duplo bíceps de costas. Tríceps de lado, pessoal, prefiro o Moraes, tá? É uma vitória decisiva, tipo assim, uma pose que o Felipe Moraes ganhou com uma certa tranquilidade? Acho que não. Acho que inclusive tem pessoas aí vendo essa foto aqui dizendo, pô, prefiro muito mais o Coragem Opara. Afinal, ele tá com o frame mais largo, né? Ele rotaciona muito bem o tronco dele, você vê bastante, né, cara, a largura de ombro a ombro que ele tem. Faz um contraste muito bonito também com a linha de cintura e ele tá conseguindo ativar de maneira, no mínimo ali agradável, né, o oblíquo dele e, claro, né, a parede abdominal. Tá com o ombro bem marcado e que acaba fluindo muito bem com o peitoral e com os braços dele, então tem um visual muito estético e as pernas dele tá com um volume ótimo, né? Não dá pra negar que a perna dele, inclusive, ficou bem harmonioso com a parte superior. Mas a pose do Moraes, pessoal, ela me parece ser melhor executada e mais agressiva, sabe? Parece realmente um tríceps de lado, sabe? Eu realmente curto o aspecto visual que a pose dele tem. Cintura bem controlada, né? Tá ativando bem aqui a parede abdominal e também ativando um pouco ali o oblíquo. Acredito que poderia ativar mais, tá? Nessa pose, mas ainda assim tá na medida do possível, do aceitável. Ombro com visual muito empedrado, muito denso. O peitoral também. Apesar de que ele poderia usar um pouco mais a largura de ombro a ombro que ele tem, que é uma vantagem dele. E o uso da perna aqui tá perfeito, né? É justamente por isso, inclusive, tá que ele tem dificuldade para rotacionar tanto o tronco, porque ele tá priorizando, né, a perna dele, que mostra a proporção que ela tem. Só que tem um momento aqui, pessoal, que o Felipe Moraes, inclusive, ele vira e o Opara faz algo que não deveria, né? Que ele fica, eu acho que é até melhor, cara. É aqui, ó, tá vendo? Ele usa um pouco mais o ombro dele. Sim, ele perde um pouco, né, da perna lateral ali, mas ainda assim, cara, a pose aqui tá um absurdo e o Opara faz isso aqui. E aí, o que que acontece? É punido? Desconsideram a pose? Ou só consideram o começo dela? É difícil, né, pessoal? Porque já foi falado aí pelo Tyler Hermano que fazer essa pose assim de frente, né, o tríceps de lado de frente, não é permitido, né? Não é algo que ele vê com bons olhos. Então, assim, eu acho que o árbitro central, ele deveria chamar a atenção do atleta e falar, olha, faz a pose de lado, que é tríceps de lado. E ainda assim, tá, pessoal? Mesmo o Opara fazendo uma pose assim de frente, eu achei o Moraes melhor, cara, nessa pose, sabe? É uma pose muito boa, me agrada muito essa pose dele. É completa, né? Não falta nada. Poderia, assim, marcar um pouco ali o abdômen, né? Olha, eu falando que não falta nada e já falando que poderia, né? Mas, enfim, é uma pose muito boa no geral. Agora, pessoal, falando ainda sobre ativação de abdômen, agora envolvendo perna, olhem o abdominais e coxas do Felipe Moraes, cara. É o seguinte, tá? Me incomoda muito isso aqui que o Opara tá fazendo. Ele tá muito estético, com certeza. É uma pose com certeza boa, mas assim, é muito estranho visualmente você ver o cara com o tronco aqui, né? A parte superior da pose totalmente talhada, o abdômen bem ativado, o oblíquo serrátil anterior, a perna da frente, ó, bem estriada, né? Bem ativada, e a perna de trás, cara, lisa, né? Sem detalhes nenhum. Olha a diferença pro visual do Moraes, né? Ele tá completamente ativado da parte superior até a parte inferior da pose. Inclusive, digo mais, tá? O Moraes, ele tá bem estético nessa pose, cara. Não vejo muita diferença em estética entre os dois. Parece até que o V-Taper, parece não, tá? O V-Taper do Moraes tá melhor do que o do Coragem Opara aqui nessa pose. O Opara, inclusive, parece até um pouco desconfortável, né? Com a posição ali da cabeça, o jeito que ele tá segurando com a mão também. O Felipe Moraes me parece mais confiante na pose, sabe? Executando ela com mais tranquilidade. Então, nessa pose, né? Contrariando a teoria que o mais estético venceria no abdominais e coxas, Felipe Moraes, sem dúvidas, tá? Melhor execução de pose porque ele teve uma ativação perfeita de parede abdominal aliado com as pernas, coisa que o Opara não conseguiu. E no mais musculoso, pessoal, temos isso aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu sei que algumas pessoas talvez não entendam, mas assim, primeiro, tá assim, o Opara, ele tá com um passinho pra frente, ele tá um pouco mais pra frente do que o Felipe Moraes, é fato. Isso aí deixa ele um pouco mais volumoso, sim. Mas, pessoal, se nesse cara aqui da esquerda, que tem uma estrutura boa, tem uma estética bacana, é bem arredondado, conseguiu fazer frente com o Opara, é claro que o Felipe Moraes, que não é um cara extremamente arredondado, né, em relação ao ventre muscular, não iria conseguir fazer frente também. Mesmo que ele tenha um aspecto empedrado, uma densidade diferenciada, eu sei disso, tá? Essa pose dele realmente é muito boa. Ainda assim, pessoal, não tem como comparar. Anatomicamente falando, o Opara é praticamente perfeito para essa pose. Ele é basicamente um Phil Heath da 212 aqui no mais musculoso. Isso aqui é algo que eu sei que muita gente aí não vai gostar, tá? Mas é verdade, cara. Desde a época do Phil Heath, esse cara daqui é o mais parecido com ele nessa pose de mais musculoso. Sem dúvidas nenhuma. Peitoral um pouco mais estreito, né? Coisa que o Phil Heath tinha. Ombros bem arredondados, né, cara? Parecendo um balão, olha isso aqui. E teve uma época, tá? Que o ombro do Phil Heath era um pouco menor assim do que o braço, né? Só que depois ficou bem proporcional, aí ficou mais absurdo ainda, mas teve uma época que a proporção dele era bem parecida com essa daqui. Tríceps, né, cara, dominando o frame por completo, deixando então ele mais largo. Parede abdominal aqui bem blocada, as pernas com a fluidez absurda. Cara, é basicamente o Phil Heath da 212 fazendo mais musculoso. Pra ser sincero, pessoal, eu achei, tá, que o Felipe Moraes deveria ter levado. Quando eu vi as primeiras imagens, eu achei até que foi tranquilo, mas olhando agora em vídeo, eu consigo entender perfeitamente a vitória do Coragem Opara. Então, Opara ganhou o show, não tenho medo de mudar de ideia, tá certo? Até porque o meu compromisso aqui é ser sincero com vocês. Não sei se vocês vão curtir, né? Mas quero saber, vocês concordam ou não? Vendo assim vídeo, mudou tua opinião ou tu continua com a mesma visão? Sem ser fanboy, tá? Fala a tua opinião de verdade, sem o teu lado torcedor aí falando mais alto.
Sobre a Classic Physique, pessoal, vamos falar diretamente aí sobre o confronto principal, tá certo? Kirilo Kudaev, um cara que inclusive eu já postei lá no meu antigo Insta, né? Foi uma edit ali que viralizou bastante, porque eu me lembro muito bem que ele ficou ao lado do Urs Kalesinski lá no Mr. Olympia de 2022, salvo engano. E, cara, ele fez um confronto bom com o Urs, tá? Eu acredito que ele deveria ter ficado até no top 10 naquele ano, mas enfim, tá? Contra o Gabriel Zancanelli, que voltou diferenciado, tá? O cara tá muito bom. Duplo bíceps de frente, a primeira coisa que eu me pergunto é o seguinte, velho. O que aconteceu com a linha do Zanca, mano? Cara, olha a amplitude da dorsal do Zancanelli, cara, isso aqui é impressionante. E o vácuo dele, cara, tá incrível, né? Tá melhor do que nunca. Assim, pessoal, ele amassou o Kudaev, amassou, na verdade, a line-up, né? Vocês não estão vendo agora, mas, assim, ele amassou todo mundo nessa line-up, no duplo bíceps de frente na parte superior dessa pose. Não somente porque tem a cintura mais fina, a melhor dorsal e o melhor formato de caixa torácica também, tá? Que isso conta muito. Mas também porque o aspecto da parte superior dele tá muito 3D. Olha o braço dele como faz uma diferença, cara. Esse nível de separação aqui ajuda muito, né, cara, no aspecto de profundidade pro físico dele. Só que temos que reconhecer, tá? Apesar de não ser tão estético, não ter o mesmo aspecto aqui, né, o Kudaev em relação ao Zancanelli, o Kirilo Kudaev ainda assim é muito bom, tá? Tem as dorsais bem baixas, né? Então isso aqui com certeza adiciona muito pro flow dele. E lembrem-se, tá? Os árbitros têm uma visão mais baixa ali, isso aqui com certeza faz uma diferença. Pernas bem detalhadas e não somente detalhadas, mas muito preenchidas, né? Você vê que os adutores aqui, isso aqui foi algo que eu senti falta, tá? No Zancanelli, você vê que tem um vazio aqui, né? Infelizmente ele não trouxe muitos adutores assim, mas independente disso, tá, pessoal, ele ganha essa pose aqui de uma maneira tranquila assim. Peitoral de lado, e aqui, cara, eu fiquei surpreso, tá, porque eu acho, cara, que a diferença no peitoral de lado é mais nítida do que a diferença que o Zancanelli conseguiu fazer no duplo bíceps de frente. E eu vou te explicar o porquê, tá? Naquele duplo bíceps de frente tinha características boas do Kudaev, mas aqui, pessoal, há uma diferença muito grande em vários quesitos. Eu não consigo ver muitas coisas que o Gabriel Zancanelli supere o Kudaev. O peitoral dele aqui, por exemplo, se conversa muito melhor com os ombros e com os braços, né? Você vê claramente que o Zanca ele não tá tão harmonioso, tão proporcional assim. Parece que o bíceps dele tá tomando conta, né, da parte superior. O peitoral poderia ser um pouco mais largo, o ombro um pouco mais arredondado, ou talvez ele poderia usar melhor o tronco dele, né, fazer uma rotação melhor aí de tronco para ter um contraste até inclusive melhor com a linha de cintura dele. Até porque eu já vi o peitoral de lado do Zanca sendo melhor executado do que esse aqui. E na parte baixa da pose, né, a mesma coisa, tá? Apesar de que o Zancanelli ele tá conseguindo usar muito bem o glúteo dele, o posterior de perna, cara, o aspecto de densidade, né, assim, a qualidade muscular que tem aqui nessa parte do Kudaev tá simplesmente incrível, né? Tá casando muito com a parte superior. E é o que eu sempre falo aqui, se por vídeo dá pra perceber uma diferença nítida, imagina pessoalmente. Pessoalmente a diferença deve ser bem significativa, tá, pessoal? Pessoal, assim, tá? O Zanca ficou muito esquisito nessa pose, né? Faltou estética, inclusive, pra ele, sabe? Então, assim, eu acredito que ele não fluiu muito bem do duplo bíceps de frente pro peitoral de lado, sabe? Parece que a transição do Kudaev do duplo bíceps de frente pro peitoral de lado foi mais suave. Duplo bíceps de costas, confesso, tá, pessoal? Aqui eu achei que eu fosse ver algo a mais do Zancanelli, porque quando eu vi ele aqui no Curitiba, inclusive, né, eu fiz um vídeo, infelizmente aí não foi pro ar, eu falei, cara, que eu vi uma evolução no lado de cima do dorso dele, tá? Parece que tem mais 3D, mais espessura aqui na parte inferior. E o que eu pensei, cara? O Zancanelli aqui, ele não chegou nos 100% dele de definição, ele tava bem condicionado, mas a definição não tava no talo, e dava pra ver isso por conta do posterior da perna dele. Então, se ele buscar esse condicionamento, né, essa definição a mais no posterior da perna, muito provavelmente ele possa melhorar a qualidade da pele da dorsal, e essa região ela pode ficar ainda melhor, né, visualmente falando, mais marcada. E como vocês podem ver aqui, ó, isso não aconteceu, né, parece que ficou um pouco mais embaçado assim. Ele melhorou, tá, o posterior da perna dele, é uma diferença clara, tá certo? Só que a parte baixa do lado de cima do dorso, ó, ela não tá tão espessa assim, né, algo que falta realmente pro Zanca. Eu espero que ele consiga trazer, né, um pico que ele valorize todas as características, né, do físico dele, e que a dorsal ela não seja, digamos assim, ofuscada, né, cara, em relação até mesmo à qualidade de pele, porque há uma diferença da qualidade de pele quase sempre, né, dessa região pro resto do físico dele. E aí, pessoal, o que temos aqui nesse confronto? Basicamente o Kudaev trazendo um posterior de perna que se segura muito bem ao lado do Zanca, um glúteo mais denso, claramente mais fibrado do que o do Zanca também, e na parte superior, dois caras bem equivalentes, entendeu? O Zanca ele parece ter mais profundidade, mais espessura nas costas como um todo, salvo a exceção aqui do trapézio e até o ombro, né, cara, do Kudaev ele é maior claramente do que o do Zanca, mas você vê que na parte medial aqui das costas, né, envolvendo ali um pouco da borda superior da dorsal, o Zanca ele é mais 3D, sabe? Ele tem um pouco mais de espessura. Só que como a qualidade da pele não é tão boa quanto a do Kudaev, parece que essa vantagem ela não tipo assim, fica muito visível, entendeu? Quando eu tinha visto essas fotos aqui, pessoal, eu fiquei bem em dúvida, tá? Porque eu vi a qualidade da pele do Kudaev melhor, claramente, né? Só que a parte superior me deixava meio, pô, quem será que tá melhor, né? Essa foto aqui, inclusive, me fez acreditar que o Kudaev ele tava bem melhor do que o do Zanca, porque você vê que a pele dele tá bem granulada, né? E o nível de 3D aqui nessa pose, inclusive nesse momento, né, não tá muito diferente. O Kudaev claramente tá superior. E como o
os árbitros deixaram essa pose rolar por mais tempo, você vai ver aqui que eles ficam bastante tempo e em alguns momentos o Kudaev, ó, ele consegue contrair um pouco melhor o lado de cima do dorso dele e aí ele mostra, né, a superioridade dele em relação ao condicionamento, né, em relação à qualidade de pele. Ele pode ter sim ficado numa vantagem, tá? Eu preferi ele na maior parte do tempo dessa pose do que o Zancanelli. Eu acredito que o Zancanelli, por não ter chegado tão empedrado assim, acabou, né, não conseguindo aí vencer o Kudaev nessa pose de maneira convincente. Aqui, pessoal, por exemplo, nesse momento fica bem nítido, né, cara, que a qualidade da pele do Kudaev no geral, ela tá melhor com certeza do que a do Zanca. Abdominais e coxas, pessoal, olhem isso aqui, tá? O Kudaev faz essa pose, né, cara, a pose tá muito boa, muito detalhado, muito completo. O Zanca, sabemos que ele tem como ponto fraco anatômico a questão ali do abdômen, né? Ele tem poucos gomos abdominais, então isso aí é um ponto fraco pra ele, e ele vai fazer o vácuo. Quando ele faz o vácuo, qual era do Kudaev? Ficar aqui, né, paradão, ele tava na vantagem, ganhou, mas olha o que ele faz, mano, ele faz isso aqui, cara. Só pela falta de estratégia dele, esse cara que deveria ser punido. Só que muito provavelmente ele ganhou essa pose, eu acredito que ele ganhou por conta daquele fator que eu falei pra vocês da dorsal baixa. Aqui ele tá com um frame inferior ao do Zanca, com certeza, tá? Você vê que a dorsal do Zanca ela tá mais larga, a pose ela tá melhor executada, né? Veja o posicionamento aqui dos braços, por exemplo. Só que, pessoal, como o Kudaev ele tá com as pernas bem fortes, né? Bem preenchida com muito detalhe, a cintura dele é fina também, eu acredito que a dorsal baixa da visão dos árbitros conseguiu fazer com que ele não perdesse tanto frame assim. E levando em consideração que no começo ele segurou a parede abdominal e com certeza os árbitros viram que tem uma diferença no abdômen dos dois aqui, ele deve ter saído numa vantagem na visão dos árbitros e na minha visão também ele saiu numa vantagem, tá? Fui ver, pessoal, se tinha uma imagem, né, mostrando o frame é um pouco mais de baixa que vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Ele tem a dorsal bem baixa, então olhando, né, da visão dos árbitros, você não vê uma diferença tão grande assim de V-taper entre os dois, que justifique, né, pelo menos aí uma vitória do Zancanelli nessa pose. E aqui, pessoal, na pose clássica, o Kudaev decidiu simplesmente fazer isso aqui e eu fiquei em dúvida, cara, se essa pose que valeu, ele obviamente perdeu, tá? Apesar, pessoal, de ser bem nítido que ele tá muito bem condicionado, né? Olha a diferença do aspecto dele pro aspecto do Kellen Wilson aqui, que ficou, se não me engano, no top 4, né? De uma maneira, inclusive, eu acho que até injusta, ele deveria ser top 3, mas, enfim, olha a diferença do glúteo, do posterior de perna, até um pouco, né, aqui do aspecto do ombro em relação ao Kellen Wilson, que tem uma pose muito boa, inclusive, nessa pose dele é boa. Então, assim, ele tava realmente bem seco. Mas falando só sobre o Zanca e o Kudaev é o seguinte, nessa pose ele perdeu, tá? Escolha boa, né, do Zanca, tá aproveitando o novo frame dele, a dorsal fica bacana, o peitoral fica bem, cara, na medida do possível, entendeu? Tipo assim, eu acredito que ele deveria estar com o peitoral ainda maior, né, e com o ombro ainda mais arredondado pra fazer essa pose e ficar, tipo assim, 100%, entendeu? Encaixado, até mais com um pouco de adutores, né? Assim, falta um pouco de volume no geral pro Zanca executar essa pose e ficar encaixado com essa dorsal dele que tá muito larga, tá certo? Só que depois, cara, o Kudaev ele faz essa pose aqui, ó, que no caso é o tríceps de lado e eu não sei, né, se pros árbitros contou a segunda pose, né, porque já não tava mais no confronto com o Zanca e aqui ele ficou um absurdo, ele deveria ter usado essa pose, né? Olha o flow do peitoral com o ombro e o tríceps, a parede abdominal muito bem controlada e a perna totalmente ativada. Pose incrível, o cara faz aquela, né? Mas o que aconteceu aqui, pessoal, foi basicamente o seguinte, olha, os dois são estéticos, os dois têm bons volumes, né, os árbitros pensando ali no momento e falou, cara, quem tá mais condicionado? Definitivamente o Kudaev, então a vitória é dele. Então assim, ele ganhou de maneira justa, até um cara que inclusive eu gosto, cara, sigo, já troquei até uma ideia com ele, tá no Instagram, quando eu postei aquele edit lá, né, sobre ele batalhando com o Urs, e é um cara que merece também, tá? Quem acompanha ele no Instagram sabe que é um cara que trabalha muito, tem dificuldade, né, cara, pra acertar o pico, aqui ele acertou 100%, o Zancanelli não acertou, ele precisa chegar mais empedrado e melhorar urgentemente esse peitoral de lado que não tá bom, cara, esteticamente falando não tá agradável. É uma pose muito importante pro Zancanelli, né, como ele não tem, digamos assim, todos os pontos fracos dele ainda resolvidos, né, vai levar um pouco mais de tempo, ele precisa estar com todas as poses bem encaixadas, entendeu? Mas enfim, pessoal, pra não me alongar tanto, é basicamente essa daí, tá, a análise aí, com as imagens melhores, né, cara, da categoria 212 da Classic Physique. Eu achei, cara, o resultado bem justo, tá, mas eu queria saber a opinião de vocês, e aí, vendo dessa maneira, né, o que vocês acharam, discordam ou concordam? Quero saber muito a opinião de vocês, tá? Lembrando, suplementos de qualidade você encontrar lá na Growth Suplementos, não esquece, utilize o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.